Vamos dar a honra da sua presença também. Amém. Só para a gente ver tudo certinho, se está tudo ok aqui, né, meus queridos? Por acaso está tudo certo aí, pastor? O pastor está conseguindo me ver? Estou vendo tranquilamente, perfeito. Som perfeito, graças a Deus. E como passou de semana, pastor, tranquilo? A família está bem? Graças a Deus, Eli. Com plena paz, saúde, né, que é importante. E Deus tem nos abençoado até aqui. Graças a Deus, pastor, graças a Deus. Aqui da mesma maneira, não corre, pastor. Como o tempo tem passado rápido, nós lembramos, né, da palavra que fala, né, que nos últimos dias Deus abreviaria, e com certeza provavelmente está acontecendo isso, amado irmão, porque quando a gente vê, passa o final de semana, e quando a gente vê, já passou a semana, chegando no final de semana novamente, pastor. Verdade. Nós, não é nem o tempo que voa, né? Moisés vai dizer que nós voamos. Verdade, pastor. Verdade. E vocês, meus queridos amigos que vão entrar, né, na live, que vão ver depois também, através que vai estar divulgado no Instagram e também irá no YouTube. O tema é o sacrifício perfeito. Já começamos semana passada, né, pastor Jefferson? Falamos qual que é o motivo de Jesus ter sido crucificado, por que Jesus precisou morrer na cruz, porque a morte de Jesus nos salvou, qual o objetivo da morte de Jesus na cruz. São perguntas parecidas, mas cada uma delas tem um significado diferente, uma resposta diferente, totalmente importante. Vejam lá que vai valer a pena. Vão abençoar muito a vida de vocês. E o que aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz? O pastor Jefferson conversou comigo, ele explicou, e realmente foi uma dádiva, foi uma graça de Deus, e graças a Deus pela sua misericórdia, por seu amor, por ter vindo por nós, né, pastor Jefferson? E nós vamos continuar, né, pastor, porque é um tema muito rico. Com certeza não vamos terminarmos hoje, e terá continuidade para abençoar nossas vidas, aprendermos mais da sua palavra e abençoar a vida dos nossos queridos amigos, irmãos em Cristo e ouvintes. E não esquecendo, e muito importante, né, pastor, do canal do YouTube, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, temos um canal que propaga a palavra de Deus já há uns dois anos, vai fazer acho que uns 3 anos já, e o objetivo é divulgar a palavra de Deus, né? Divulgar a palavra, a fé em Jesus Cristo, né? E proclamar essa doutrina, né, tão necessária para a Igreja de Cristo, né? Vivemos tempos de apostasia, tempos de Laodiceia, e nesse canal que Deus tem colocado no nosso coração é propagar a palavra de Deus. Todas as nossas lives estão lá, né, Ariel? Estão lá disponíveis desde abril ou março, né, desse ano. Nós temos lives no nosso canal, né? E esse é o objetivo, né? Os irmãos querendo nos honrar, se inscrevendo e divulgando, compartilhando, né? E acionando também o sininho lá para que seja sempre avisado quando toda semana estamos postando vídeo, né? Então vai ser uma honra, né? Ter os irmãos que assistem aqui sendo também inscritos no nosso canal lá. Com certeza, pastor Jefferson, com certeza. E vamos continuar então, né, a live. Para aqueles que estão entrando agora, né, a gente agradece a presença, vocês nos honram com a presença de cada um de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiser comentar, com certeza nós vamos ler ali e o pastor Jefferson vai responder. E nossos desejos que a mensagem aqui venha abençoar grandemente cada um de vocês. E Deus abençoe essa live e que venha abrir portas, né, para abençoar várias vidas. Então, pastor Jefferson, dando continuidade, então, sobre o sacrifício perfeito, né, pastor Jefferson? Era somente através do Cordeiro Santo e um Cordeiro perfeito que foi Jesus Cristo. Por que Deus mandou Jesus para a terra? Ele veio buscar, veio salvar o perdido. Para quem tem sua Bíblia, se quiser conferir, em João 3, capítulo 3, 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E foi isso mesmo, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. O projeto de Deus começou no Éden, na verdade, né? Como conversamos na semana passada, na pergunta missionária, a primeira
pergunta missionária, onde estás, né? Quando Deus vem na viração do dia, como sempre fazia, e dialogava com Adão, tirava as dúvidas de Adão, de Eva, mas naquele dia o casal fugiu da presença de Deus. Assim está todo homem sem Deus, fugindo da verdade, fugindo do Calvário, fugindo da sã doutrina, relativizando a salvação, né? Nós vivemos, Arielson e amados, nunca vivemos dias de tamanha relativação em relação ao pecado, à salvação, à Igreja de Cristo, à sã doutrina. Ou seja, o homem começa a relativizar o que sempre foi pecado. Hoje eles já estão dizendo, não é bem assim, veja bem, né? Isso foi o homem que falou. A Bíblia tem erros. Veja bem, você precisa entender que isso está errado, porque... E por aí vai, né? Você ouve sempre que a Bíblia pode ter erros, que, na verdade, quem sabe da verdade são os rabinos, né? Muita gente confia nos rabinos, né? Mas esquece que eles rejeitaram Cristo, né? Então, até gente que se orgulha por ter um amigo rabino, nada contra os rabinos, são homens, né, que estudam a Torá, mas a boa parte dos judeus, nós sabemos, tirando os messiânicos, que hoje já tem um grande grupo em Israel de judeus messiânicos que creem no Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que é o remanescente que vai ser salvo. É o remanescente que vai ser salvo, né? E isso também na vida da igreja. Então, hoje, você fala com alguém que se diz cristão, ele se garante que é salvo, mas ele não pratica as 4 coisas essenciais, Ariel, fundamentais de quem vai ser arrebatado, né? Que é fruto do arrependimento, nascer de novo, santificação e atos de justiça, que é a nossa veste. Daí você lembra que nós vivemos a era Laodiceia, que a igreja está nua. A igreja Laodiceia, você vai lembrar, Jesus fala com ela lá em uma das cartas, né, a 7ª carta, que ela está a ponto de ser vomitada, né? Porque não é quente nem frio. Então, isso é bem a relativação, né? Porque o que era pecado ontem já não é hoje. E pecado é pecado. Quem está em pecado vai morrer, vai perder a sua salvação, né? Se Jesus voltar e a pessoa estiver em pecado, não confessa, essa pessoa perece, né? E não adianta dizer que foi boa a pessoa, que fez obras na terra. Pecado é morte, é separação, né? Então é por isso que nós precisamos confessar nossos pecados, é ter o fruto do arrependimento, né? Mudança de mente, né? Porque o grande perigo hoje é essa mornidão, exatamente essa mornidão. Pessoas que se acham blindadas, né? Que acham que nunca podem perder a salvação, que acham que a graça é irresistível. A graça pode sim ser resistida, porque senão não estaria escrito: não resistais ao Espírito de Deus, como foi Israel no deserto, e todos os corpos tombaram e não entraram na terra prometida. A geração deles entrou, né? Os seus filhos entraram, mas eu sempre lembro que aquela geração que tombou a poucos passos do paraíso, da terra prometida, foi a mesma que participou da Páscoa, né, do sacrifício, mas não viveu a fé genuína, né? Os ensinamentos pelo caminho, pelo deserto, os grandes milagres de Deus, né? Não teve por importante a própria presença de Deus na coluna de fogo, na nuvem de dia e na coluna de fogo de noite que os seguia, né? Então, eles são um aviso para nós. Israel é um aviso para nós, né? E mesmo dentro da igreja, nós sabemos que a palavra-chave é um remanescente que vai ser salvo. Aquele que ama essa doutrina, que teve seus pecados
pecados lavados pelo sangue de Jesus, que reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e entende. E esses crentes que relativizam a salvação, o pecado, a igreja, e querem viver como Caim, fazendo o seu culto, né? Caim quis fazer o seu culto, né? E tirou exatamente o que apontava para o Calvário. Abel não, Abel veio com oferta de animais, cruenta, com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E Caim quis fazer com os frutos da terra, sem oferta de sangue, né? Deus o rejeitou. Então, da mesma forma, hoje, né, Ari, os crentes estão querendo se apresentar a Deus sem honrar, sem aquele em memória de mim, da Santa Ceia. Então, o crente que não lembra do sacrifício de Cristo, né? Não anuncia sua morte, porque quando participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte de Cristo. Nós somos o único povo que anuncia a morte, né, do seu Deus, Cristo Jesus, como um sinal de vitória. Por quê? Porque ele ressuscitou, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Então, contextualizando esse tema mais recentemente, essa relativação que o ser humano tem, ser humano que eu digo, se diz crente, né? Que acha que ele está garantido, mas sem esses passos, né? Sem o fruto sem a frutificação, e ela começa com o fruto do arrependimento, porque João Batista vai dizer muito claramente, quando ele vê aquela fila engrossando, né, no deserto, para ser batizado lá no Jordão, ele começa a ver algumas pessoas que não têm testemunho de vida, não têm arrependimento, e ele chama taxativamente de raça de víboras. Quem vos induziu a se livrar do juízo vindouro? Né? Produzir, porventura, frutos, né, de arrependimento, e depois o crente tem que nascer de novo, tem que santificar a sua vida, tem que ter os frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito, e tem que estar vestido, né, com os linhos finos, brancos, que são os atos de justiça. Eu não posso cometer uma injustiça e me sentir bem. Eu não posso cometer pecado e continuar me sentindo bem. Eu não posso ter ofendido meu irmão e continuar me sentindo bem. Entende? Então, a importância grande desse tema da vinda de Cristo é para criar um povo para si mesmo, zeloso e de boas obras, né? Um povo que tem por característica a santificação, uma nova vida, a frutificação, né? E atos de justiça que glorificam a Deus, né, Ari e amados? Sem dúvida, Jefferson. E lembrando também, né, professor, que a gente já tem falado e tem batido nessa tecla. Tipo, crente, a palavra crente, sou crente, crente até o diabo né, pastor Jefferson? Ele crê e ele acredita e tem temor, que se comentou nas lives anteriores, né? Ele tem mais temor e terror do Deus Altíssimo do que as próprias pessoas, porque ele o conhece. E Verdade. uma coisa que, além de santificação e consagração, uma pessoa que ama a Deus, almeja as coisas celestiais, almeja agradar e fazer a vontade de Deus, um dos mandamentos importantes, né, pastor Jefferson? Amar a Deus acima de todas as coisas, primeiramente. Amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Não é verdade, pastor Jefferson? Sem dúvida. Essa é a lei, né? O amor, né? O cumprimento da lei é o amor, né? E o amor de Deus, ele é derramado nos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então, você olha exatamente a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, né? Porque o Espírito Santo vai cooperar com a palavra. Ele coopera com a palavra, né? Então, o que é o dever nosso? É pregar a palavra de Deus a toda criatura, né?
Mas quem vai convencer não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que está ali convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que essa pessoa abre seu coração, o amor de Deus começa a ser derramado nos corações. E daí nós começamos a ser quebrantados. Uma característica que agrada a Deus é um coração quebrantado. Então, na conversão, esse processo de abrir o coração para Deus, esse processo acontece quando abrimos o coração para Deus e aceitamos a graça divina de que nos convenceu que somos pecadores, que há um juízo, que há uma justiça. Então, a partir desse momento que Deus percebe arrependimento, que é mudança, no original grego metanoia, mudança de mente, o amor de Deus começa a ser derramado. E quando o amor é derramado, nós começamos a contrastar o amor de Deus com o nosso amor agora que nós estamos em falta e começamos agora a dar o nosso amor a Deus, né? E o amor de Deus é tão grande que a comparação é essa: vede com grande amor nos tem amado o Pai, né? Que nos amou ainda quando éramos inimigos, ainda nessa situação, meu amigo, né? Meu irmão, minha irmã, que você possa se encontrar se achando pecador, se achando que não tem jeito. Saiba que a Bíblia diz que é nesse jeito que o amor de Deus ainda há e existe e é sobre a tua vida. Se abrirmos o nosso coração, ele vai ser então derramado em abundância, né? E vai jorrar para a vida eterna também com a cooperação do Espírito Santo, né? Que é como um rio, quando a pessoa nasce de novo, é como um rio que começa a verter para a vida eterna. Então, essa pessoa ela não consegue, né, voltar a ter aqueles sentimentos, né, de outrora, né, ou se sentir porque ela está dando muito lugar à carne, né, e voltando a crucificar Jesus Cristo, né? Então, Hebreus vai dizer que aquele que vem para Deus, uma vez regenerado, e volta às velhas obras, né, vai chegar um momento que não vai restar muita expectativa para esta pessoa, senão uma expectação de fogo que há de consumir, né, esses corações. Então, é importante esse tema nesse sentido, que abrindo o coração, recebendo Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós, nos torna quebrantados e contritos, e nós vemos, então, a nossa miséria, né? Esse é o arrependimento, essa é a ação, quando nós percebemos o quão miseráveis nós somos e éramos, né, em pecado, né, em morte, caminhando a passos largos para o inferno, né? Mas Cristo, né, em nós passa a ser agora uma esperança da glória. E agora, lembrando da obra e do seu sofrimento, é um ponto essencial para que jamais venhamos a relativizar a vida cristã. Eu diria que as pessoas ali que relativizam a vida cristã, que na Santa Ceia não entendem, né, não dão importância ao ato da festa do amor, não entendem por que Cristo sofreu, não entendem por que ele desceu do céu e se fez carne, né, e se fez servo e foi obediente e morreu, e a morte foi de cruz, se tornou maldito, né? O Pai o entregou para morrer, né? Os homens, Deus sabia que Jesus ia morrer. Deus sabia, então o plano foi perfeito. O plano foi o checkmate em cima de Satanás. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, Deus enviou seu filho na forma de homem para morrer, para que agora ele, como segundo Adão, tivesse uma imagem perfeita, para que o homem pudesse, crendo nele, se regenerar e a ira de Deus ser aplacada de nós, né? Então, a importância desse tema é muito grande nesses dias de Laodiceia, de relativação do Evangelho. E uma coisa também, né, pastor, que muitas pessoas, quando falam de inferno, algumas pessoas falam que o inferno é aqui mesmo, ou é um tal de purgatório, que você vai tentar melhorar como ser vivo, o que você fez, as suas obras, vai ter outra oportunidade para melhorar. É até meio cômico, tipo,
quem dera fosse dessa maneira, não interpreta mal, mas não teria lógica, tipo, você morrer e você nascer novamente e tentar melhorar, ser o ser que era, sabendo que Jesus, a Trindade, preparou tudo perfeito para que um dia vivesse para sempre, né, Jefferson? Para sempre na eternidade com Ele, o Pai que está com o Filho. E foi a maneira que Ele fez, que eles fizeram para que o ser humano, a humanidade, pudesse ter o privilégio de ter a salvação no sacrifício perfeito do tema, que é o Cordeiro Jesus Cristo, Santo de Deus, né, pastor? E que nem o amado irmão comentou, que Deus entregou o seu filho. E às vezes as pessoas, dependendo da maneira que fala, e eu vou até falar um negócio forte aqui, porque as pessoas vão pensar, nossa, mas foi isso mesmo? Eu pergunto para o amado irmão, pastor Jefferson, quem matou Jesus na cruz? Foi Deus? Na verdade, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele sabia, por sua onisciência, que os homens, e mais particularmente, Jesus veio para os seus, né? Isso está muito claro nas falas de Jesus. Ele veio para os seus, né? E os seus o rejeitaram, né? Então, Deus sabia que os homens o matariam. Deus Pai entregou a essa situação. Por amar de tal maneira, ele entregou seu filho unigênito, né, para morrer morte de cruz, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, os homens, sim, com ódio mortal, né, os líderes religiosos planejaram, o sinédrio, que Jesus chamava de sinagoga de Satanás, planejou a morte de Jesus. E houve um traidor, um filho da perdição chamado Judas, que se aliou a essa sinagoga de Satanás, né? E eu falo hoje que há muitas convenções, muitos lugares onde os líderes se reúnem, né, em torno da política, em torno de debater através de associações cristãs, né? E que são verdadeiras sinagogas de Satanás, porque lá eles decidem tudo que é a respeito a César e não a Deus, né? E devemos dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Mas está uma miscelânea hoje. Os homens estão misturando as coisas de Deus com as coisas de César e amando muito mais as coisas de César, ou seja, as coisas desse mundo, né? Então, Jesus advertiu, cuidado com o fermento de Herodes, o mundanismo. Jesus advertiu, cuidado com o fermento dos fariseus, né? A religiosidade, né? Então, cuidado com o fermento dos saduceus, a incredulidade, porque as pessoas não acreditam no poder de Deus também. As pessoas são mundanas, têm uma igreja para frequentar, mas são mundanas, são extremamente mundanas. Acredita você, Ari, você pode estar acompanhando, e com certeza tem visto, crentes festejando o Halloween, né? Chamando a morte para si, chamando a morte para si. Tem uma pessoa aqui em Ponta Grossa que morreu há poucos, acho que vai fazer um ano, e uma das suas últimas fotos foi um Halloween. Foi um Halloween, né? E foi morta pela própria filha, né? Então, as pessoas não têm ideia da maldição que estão trazendo para o seu lar, para a sua casa, para as suas crianças. Professoras indo fantasiadas, né? Elas que tinham que passar um saber, um valor, não pode mais. Não pode passar valor mais. Não pode dar um Deus abençoe você, né? Não pode. Mas trazer pederastas para dar palestra, trazer bonecos amaldiçoados que lembram a morte, que lembram feitiçaria, que lembram as coisas que trazem maldição, que estão debaixo de maldição, e a Bíblia é clara, não trarás nada que foi amaldiçoado, né? As pessoas relativam muito essas coisas, né? Vivemos também uma onda, né, Ari, de marcas no corpo, né? Muito em voga a tatuagem, né? Tatuagem não faz mal, e pessoas que se dizem cristãs com o corpo todo marcado de tatuagem, né?
E dizem que a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala, está lá em Levítico, né? Ah, vai ser só para Israel. Não, mas lá tem uma lei moral também. Tem a lei moral da própria lei de Israel, né? Não fará marcas sobre o teu corpo, de forma alguma, né? Então, é a relativação, é o mundanismo, né? O farisaísmo, né? E o fermento é tudo que não presta, na verdade. O fermento nunca vai ser coisa boa na Bíblia, né? O fermento nunca vai ser. Então, o fermento de Herodes, o mundanismo, esse mundo está aliado, né? Esse cristianismo de hoje, né? Está aliado com o mundo, né? Está aliado com a incredulidade, né? As pessoas não creem que Deus pode fazer milagre. Tem pessoa que zomba se você falar que Jesus cura. Tem pessoa que zomba dos dons espirituais, né? Achando que isso não é vertente na igreja, né? Então, é essa geração que vai se ver na grande tribulação, infelizmente. É verdade, pastor. Só relembrando meus queridos amigos, ouvintes, né, que às vezes é a primeira live que está vendo, às vezes pega, né, o bonde andando. Nós não estamos pregando placa de igreja, longe disso, né, pastor? A gente não quer defender nenhuma placa de igreja, a gente não é, tipo, a gente é contra a pessoa, tipo, a religião não salva. O nosso propósito é falar de Jesus. Ele é o único que veio ao mundo, pisou nessa terra, viveu, falou do reino dos céus e morreu por mim e por você. E é somente por isso que nós temos um dia a esperança de estarmos com ele. Quem matou Jesus na cruz foi Deus. Lá na cruz, Deus desce do céu e mata seu próprio filho. Pois em Jesus estava a culpa por todo o pecado do universo. O amor de Deus por toda a humanidade é tão profundo, tão nobre e tão intenso que no lugar de matar o homem, ele escolheu matar Jesus. Então, às vezes, as pessoas começam a analisar e começam a falar Deus é amor, Deus é amor. Realmente, Deus é amor. Mas ele estava com a ira de vingança pela humanidade. E ele só tirou a ira da humanidade porque o seu filho veio, o sacrifício perfeito, o tema, e morreu por nós. Então, hoje, quando Jesus vê nós, ele nos ama porque em nós ele vê Jesus. E é somente através de Jesus que você tem esperança, meu querido amigo, meu querido irmão, e eu quero que você reflita nisso. Não existe nada na vida que um dia vai poder te livrar do inferno, tirar dessa vida miserável, pecaminosa, se não for arrependimento e através da presença de Jesus Cristo. E Romanos 8,32 diz, você que tem sua Bíblia em casa, se quiser conferir, Romanos 8,32 diz, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou à morte, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Na verdade, né, pastor, o ser humano, o homem, nunca ia poder matar o Filho de Deus, mas ele assim o entregou, ele entregou o Espírito para na presença ali do próprio Pai, e ele tinha medo do afastamento de Deus, porque o pecado do universo, o peso inteiro estava nas suas costas, né, pastor Jefferson? Esse assunto foi tratado no Concílio Eterno, onde a Trindade se reuniu para resolver o problema. Agora, você imagina que essa reunião foi antes de haver a criação de todas as coisas, ou seja, antes do próprio homem estar na terra e haver terra. Deus já sabia da queda, né? Então, Jesus se voluntaria, sabendo da vontade do Pai, ele se voluntaria. Qual é a vontade do Pai? Que ele viesse, né, para ser o sacrifício perfeito, porque a Bíblia vai dizer que não houve quem, né, pudesse fazer isso, né, pelo que meu próprio braço trouxe a salvação. E a justiça de Deus só seria aplacada com o derramamento de um sacrifício perfeito, do sangue através de um sacrifício perfeito, né? Então, no primeiro momento, na antiga aliança, Moisés recebe as ordenanças dos sacrifícios, lá em Levítico, né, dos animais, tudo prefigurando, né, apontando para Jesus Cristo.
E o próprio pai da fé, Abraão, recebe ali uma experiência muito forte da dor do coração do pai, né? Da dor do coração de um pai, da dor do coração de Deus, quando ele pede o seu único filho, Isaac. E ele vai ao Moriá, não questiona, assim Jesus também não questionou. Jesus foi obediente, assim como Isaac foi obedecendo, e ele pergunta, então, onde está o cordeiro? Temos aqui o cutelo, temos a lenha, né, temos o fogo, mas e o cordeiro? E o pai na fé, Abraão, disse: o cordeiro Deus proverá. Por isso, no monte do Senhor, Deus proverá. A maior providência para as nossas vidas, a maior providência para as nossas almas, é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado pelos nossos pecados. Deus o entregou, né? E os homens, né, decidiram pela sua morte. Naquele concílio da sinagoga de Satanás, Deus sabia que o seu filho ia despertar inveja, ia despertar o interesse de que ele estava agradando o povo, de que multidões o seguia, ia despertar nos religiosos da época um ódio mortal, né? E eles tramaram a morte de Cristo, sabendo Deus que isso acontecia. E Deus o entregou por amor de nós, né? Então, quando Jesus está falando com Pilatos, né? E ele fica em silêncio, e Pilatos fala para ele: tu não sabes que eu tenho poder de te mandar para a crucificação e de tirar desse sacrifício, dessa morte, né? E Jesus fala: nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse dado, mas maior pecado tem quem me entregou a ti. Ou seja, os religiosos, né, que desejaram, né, a morte de Cristo. Então, em Cristo se manifestam os corações, né? Em Cristo se manifesta todos os corações, né? O que dizes de Jesus Cristo? É a grande pergunta que o próprio Filho fez para os seus discípulos. O que dizes? O que pensa? O que dizem os homens de Jesus Cristo? Essa pergunta vai ser crucial, vai ser crucial para a humanidade sem Deus. Que fizeste de Jesus Cristo? Né? Então, a relativação do cristianismo hoje não leva em conta o que você está fazendo do Cordeiro de Deus, que é a provisão para a tua salvação. O que você está fazendo que não testemunha de Cristo? O que você está fazendo que você não tem o testemunho? Que você não tem o testemunho de Cristo? O espírito da profecia não está na tua vida, ou seja, a palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus contém o martúrio Iesu, ou seja, o testemunho de Cristo, de Gênesis, Apocalipse, é Cristo que nós falamos. Né? Paulo diz: longe de mim não pregar a cruz, longe de mim não pregar Cristo e este crucificado, porque ele sabia que Cristo foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele está vivo, e esta é a nossa garantia de justiça, de uma intervenção nesse mundo daqui a pouco, né? Muito próximo. Né? Então, nós precisamos tocar, né, nesse assunto, precisamos tocar a trombeta em Sião, pregar esta palavra, porque, na verdade, Ari, eu me satisfaço não com conversão, porque isso eu sei que é papel do Espírito Santo. Eu me satisfaço com a manifestação da pregação, porque eu sei que hoje é mais um dia que eu estou livre do sangue de muitas pessoas. Quando eu falo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para um colega de trabalho, quando eu falo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para alguém que me dá essa vazão de conversa, eu estou livre para sempre do sangue daquela pessoa. Né? Então, o papel é lançar semente. O semeador saiu a semear. Ele não voltou, mas ele saiu a semear. Né? Então, o nosso objetivo como servos de Deus, né, como ministros do Evangelho, é pregar, prega, a tempo, fora de tempo, conjuro-te. Essa palavra é muito forte de Paulo a Timóteo. Conjuro-te diante do Deus vivo. Prega a palavra. Né? E esse texto de Paulo, conjuro-te diante do Deus vivo, prega a palavra, vai ser a condenação de muitos pastores ao fogo do inferno, porque eles não pregaram a santa e bendita palavra de Deus, mas pregaram mansões, dinheiro, casas, e fizeram seu reino aqui na terra, viveram abastadamente, mas vão perecer uma eternidade inteira
no lago de fogo e de enxofre, porque não viveram o conjuro de Paulo. Verdade, pastor. Lembrando dos nossos queridos amigos ouvintes, né, Jefferson? Quando a gente fala inferno e lago de fogo, que um tempo nós vamos falar também detalhadamente, que o próprio inferno será destruído no próprio lago de fogo, que será pior que o próprio inferno. Lembrando, né, pastor, que as pessoas que se dizem pastores sobem num púlpito. E, na verdade, é o maior, acho que não existe maior cargo no mundo do que a pessoa se diz pastor e anda pelo campo e anda por lugares longe e até nas cidades, com preocupação de realmente pegar o verdadeiro evangelho e ter a verdadeira amor às almas, né, pastor? Às almas. O pastor que realmente faz isso, ele está na sua missão e se preocupa. Agora, a pessoa que fala que aí não faz e está com outros focos, que é a foco de carnalidade. Eu peço desculpa, meus queridos amigos ouvintes, que eu moro em apartamento, não sei se vocês estão ouvindo batidos, esse cachorro hoje está forte. Estou ouvindo, pastor Jefferson? Está um pouquinho no fundo, mas normal, faz Peço, parte. E também, peço desculpa, às viu? Peço vezes, desculpa, estamos sujeitos a isso. peço desculpa, pessoal. E voltando ao assunto, a pessoa que prega e é pastor será o mais exigido daqui a um tempo, no dia certo, vai ser cobrado. Será mais cobrado é ele. O que você fez com as almas perdidas que você foi capacitado e você foi enviado para fazer e você não fez? Mas, na verdade, também, né, professor Jorge, isso não é só para o pastor. Essa responsabilidade é dada para todo cristão. Quando o cristão realmente reconhece o seu miserável pecador que ele é, e não é que ele aceita Jesus, é que a misericórdia de Cristo alcançou ele, convenceu que ele é miserável. Ele começa a seguir a vontade de Cristo, ele tem a responsabilidade de pregar, de falar do amor de Jesus. Comentando a mesma coisa que o pastor Jefferson falou agora há pouco. Não é você que vai convencer o pecador, é o Espírito Santo de Deus. Você é um instrumento, você é um vaso, você tem que falar. O Espírito Santo agir. Então, é a sua responsabilidade de você falar. E, pastor, quando a gente fala de cruz, né, amado irmão? Quando a gente relembra a Páscoa, a Santa Ceia, e principalmente a Páscoa, o pessoal fica triste porque lembra da morte. Eu sei, realmente Jesus morreu. Mas eu pergunto, o que Jesus venceu na cruz, pastor Jefferson? Olha, Ari, a cruz do Calvário, ela é uma das mortes mais terríveis para um ser humano. Como falamos, ela era instituída por povos até antes de Roma, né? Se acredita que desde Babilônia, a Síria, alguns povos usavam a crucificação, porque os povos dominantes, eles queriam dar um exemplo de punição para toda e qualquer revolta. Então, a crucificação, a pessoa ia morrer da forma mais cruel possível. Imagine você perder todo o sangue do corpo. Todo o sangue do corpo. Nós somos feitos também de água, né? E quando Cristo está na cruz do Calvário, e os soldados romanos, eles eram treinados para a crucificação por um centurião. Havia um centurião que fez um curso, que virou especialista em crucificar, porque tinha que pegar os nervos medianos da mão, dos pés, né? E ele tinha que orientar esses soldados aqueles pregos que variavam de 15 a 18 centímetros, eram quadrados, pontiagudíssimos, né? Tinham que perfurar os nervos da mão, e a medicina afirma que os nervos medianos feridos é a pior dor do mundo. A pior dor do mundo. Né? A irmã Jandira, minha sogra, ela tem um testemunho de cura dos trigêmeos, um nervo que é da
face. E ela sofria disso. E ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, na igreja. Né? Ela recebeu a unção, e a oração da fé, como diz a palavra de Deus, curou o enfermo. Uma semana, na semana seguinte, ela testemunhou que estava curada. Essa operação pelo SUS, na época, era mais de 30 mil reais para dissecar os trigêmeos. Né? E a dor, segundo o relato da irmã Jandira e das pessoas que sofrem disso, é a pior dor do mundo, porque está ligada ao rosto, muito perto do cérebro, né, onde o nervo leva essa condução de dor, que faz a pessoa sentir. Então, Jesus estava com os seus nervos feridos. Né? Segundo um cirurgião francês, Dr. Barbet, ele disse que o perfurar dos nervos medianos da mão, esse nervo se distendeu como cordas de violino. E o formato do prego, dos cravos de prego, de 10 a 18 centímetros, era quadrado. Então, você sabe que um quadrado ele vai ter 4 arestas cortantes. Então, cada movimento de Cristo para poder falar as palavras da cruz, como Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele tinha que se apoiar, né, na base da cruz, onde seus pés estavam cravados. Então, a dor do nervo dos pés, a dor do nervo das mãos, e a coroa de espinho ainda estava na sua cabeça. E então, ela fazia um espaço que ele não podia colocar a nuca no madeiro, porque tinha espinhos sírios. Os mais terríveis espinhos fizeram parte da coroa de zombaria feita pelos soldados. Então, se ele colocasse a cabeça tentando descansar a cabeça na cruz, aqueles cravos de espinho perfuravam o seu couro cabeludo e o feriam tremendamente. E sangue jorrava, porque, segundo esse cirurgião francês, né, o couro cabeludo tem muito sangue. Muito sangue. E Jesus estava banhado em sangue. Esse sangue, num dado momento, Ariels, coalhou e vieram as veronhas, as moscas, e Jesus não podia enxotar esses. Então, ele, com aqueles insetos que o sangue atraía, veja que sofrimento. Né? Então, para ele puxar um pouco o oxigênio e o sangue para o seu coração, para ele ter a força de falar na cruz, né, foi um sofrimento terrível, né? Uma dor terrível suportada por Jesus Cristo. Sem falar que antes no Getsemane, ele suou sangue sobre uma pressão violenta por estar ali. Imagine você, Ari, que as pessoas, se elas soubessem o dia que ela ia morrer, elas nunca mais teriam paz. Imagine você que os condenados à morte, eles não têm mais paz. Eles não conseguem dormir, né, só sobre efeito de drogas. Então, a pessoa sabe que vai morrer. Jesus sabia que ia morrer. Né? Então, lá, ele, em agonia, no Getsemane, com a pressão sobre ele, pressão do pecado do mundo inteiro sobre Jesus Cristo, né? O seu suor se torna em gotas de sangue. E como que se dá isso? Segundo esse mesmo doutor, né? Dr. Barbet, isso se chama hematidrose, quando sobre um efeito sobre-humano de pressão, os pequenos vasos capilares se rompem e se misturam ao suor da cabeça e do rosto. Né? Então, naquela agonia de oração no Getsemane, quando ele repreende os seus 3 principais discípulos, por nem uma hora conseguiste orar comigo, né? Então, a oração, ela é minimamente falando de tempo, no exemplo de Cristo, devemos orar pelo menos 1 hora, né? Devemos separar pelo menos 1 hora para falar com Deus, né? E daí ele ensina a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso parece que é muito breve, mas ela é só um esboço de oração. Ela pode ser feita tranquilamente 1 hora, se você pausar nas frases da oração do Pai Nosso. Quando eu digo Pai Nosso, eu tenho que agradecer, porque Ele é meu Deus, meu Pai, né? Que estás no céu. E se Ele é meu Pai, eu sou co-herdeiro com Cristo. Então, eu
obrigado pela vida de Cristo em minha vida. A nossa vida está escondida em Cristo e em Deus, né? A nossa vida está em Cristo Jesus. Então eu já posso agradecer por isso, né? Santificado seja o teu nome na minha vida, na minha família, na minha igreja, né? Então eu posso estender, porque é só um esboço, né? Então o Calvário é a solução para hoje, né? E Sem dúvida. o pecado se traduz numa só situação. Ele é o problema ainda hoje da humanidade. Sim, mas um dia vai acabar, né, pastor? E voltando, né, o que Jesus venceu na cruz, Cristo venceu a morte, e nós também a venceremos um dia. E nós encontraremos todos, como esperamos no céu, junto dele, foi sua promessa. Adão falhou, que estava no Éden. Ele não cumpriu a ordenança do Pai Deus. Porém, ele pecou e teve que ser separado porque o pecado estava nele. Mas graças a Deus que veio o segundo Adão, santo e puro e perfeito. Ele veio, viveu por nós, pregou o reino dos céus, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. As pessoas falavam, quando ele estava sendo crucificado, tu és o Filho de Deus? Você é o Messias? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Na verdade, é o próprio plano de Satanás que o sacrifício não fosse feito, porque saberia que se Jesus descesse da cruz, a vontade do Pai não seria feita, mas Jesus foi até o fim. E ele morreu, e na hora que ele morreu e entregou, Pai, está consumado, esmagou a cabeça da serpente. Ali teve vitória, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Ali ele pegou o escrito que era contrário a nós, né? Escrito aonde? Nas Escrituras, né? O homem que pecar morrerá. Estava escrito, né? A lei de Deus exigia um sacrifício. Então ele pegou o escrito contrário dentro da sua própria justiça e cravou na cruz, né? Quando ele diz está consumado, o véu do templo é rompido pela mão de Deus, do alto a baixo, dizendo, ó, agora há um caminho aberto. E essa é a mensagem que nós estamos anunciando aqui. Há um caminho aberto a Deus através de Cristo. Ele é a porta. Entrai por mim, acharei pastagem, acharei descanso para as vossas almas. Quem sabe nós estamos falando para pessoas que não estão, não com descanso físico fora de ordem, estão com descanso espiritual fora de ordem. A maioria das pessoas estão sem poder descansar. O que será de mim? Para onde eu vou se eu morrer agora? Né? Isso se traduz numa tremenda tortura para essas pessoas, porque elas não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, e ao contrário do cristão genuíno e verdadeiro, que sabe de onde veio, sabe que o fim ainda é melhor, né? Agora, o fim para o ímpio é a pior coisa. Você pode dizer, eu vivo muito bem sem Jesus Cristo. Agora, eu quero ver essa pessoa, essa mesma pessoa dizer, né, no seu espírito, na sua alma, na eternidade, que ele vive muito bem sem Jesus Cristo. Impossível, né? Então, aquelas pessoas que têm deixado Jesus de fora, elas podem ter tudo, mas não têm paz. E simplesmente não há paz sem Cristo. E um coração sem paz, ele jamais usufrui os benefícios que ele pode usufruir do dinheiro, né, dos prazeres que a vida dá. É efêmero e passa, e essa pessoa nunca se satisfaz, porque o seu vazio é do tamanho de Deus, né? Por isso que você vê pessoas dando cabo de suas vidas, tendo tudo aqui na Terra, e acabam caindo de um prédio, porque se enchem de droga, enchem de álcool, né? E a sua vida não tem mais sentido, porque o próprio prazer não satisfaz mais. Chegou ao vazio que o prazer das drogas, o prazer do sexo, o prazer do dinheiro, o prazer das riquezas não satisfaz mais. Essa pessoa vai se afundando num lamaçal de pecado, porque um abismo puxa outro, e não raramente a morte e o inferno estão logo ali. Sem dúvida, pastor. Eu queria, né, fazer abrir um parênteses aqui, né, pastor? Não sendo muito do foco do assunto, se nossos queridos amigos ouvintes, irmãos em Cristo, amigos,
entrarem no YouTube hoje e verem o que se fala mais no YouTube é Terceira Guerra, ataque a Israel, olha os sinais que está acontecendo, olha o anticristo, que está falando de anticristo nas redes sociais, que ele já está aí, todos se preparando, e até cristãos estão muito focados falando no YouTube sobre isso. E em vez de realmente mudar o foco, mudar a direção, falar de arrependimento e entregue, não ter medo do anticristo, mas ter medo do modo de vida que você está vendo, está tendo. Porque você está sendo avaliado. Deus está vendo. Você tem que ter medo de Deus, não me interpreta mal. É mais medo de Deus, não. Calma, ele é justo. A pessoa que não andou com Deus na terra, não se iluda, não vai andar com Deus lá no céu. É o meu modo de pensar. Se você não se preocupou com Deus na terra, com Cristo, se você nunca teve um tempo com Ele, nunca chorou pelas almas perdidas, nós vimos uma mensagem, até pela própria mensagem de um pastor que foi do Rio Grande do Sul, e até que indicou foi o próprio pastor Jefferson, né, pastor Jefferson? Em uma mensagem ele diz, se você nunca se preocupou com almas perdidas, a grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Então é sério aqui, meus queridos amigos e irmãos. Se foque na sua vida hoje. Não fique perdendo tempo com o negócio de quem que é o anticristo, o que vai ser da economia, sinal da besta. Quem vai reger o próprio Armagedon é o próprio Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Não é verdade, pastor Jefferson? Então, se preocupar a cada dia ter uma vida aprovada na presença de Deus, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Um dos nossos lemas, né, Ari? Tenha vida com Deus. E as pessoas acham que precisam estar a vida toda debaixo da tutela de um pastor. O que o cristianismo prega? Que nós somos reino e sacerdotes. Sacerdócio real e santo. Crentes sacerdotes. Então, meu amigo, se você vem a Cristo, você é o sacerdote do teu lar, né? Você é o sacerdote do teu lar. Presume-se que você vai ganhar toda a tua família. Foi a mensagem de Paulo, aquele carcereiro em Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que presume-se que todo cristão tem sua casa ganha. Porque aquele que não tem a sua casa, o cuidado com os seus, não é nem digno de cuidar do rebanho do Deus vivo. Não é digno. Então, você olha para os nossos, entre aspas, mas para os líderes evangélicos hoje, eles são milionários. Eles têm avião, eles têm uma luxuosidade que é nojenta até. Ah, mas não tem que viver bem, tem que sim ser digno do seu salário. Mas eles estão fazendo o seu reino aqui na terra. E o amor deles é o dinheiro. É o dinheiro. Porque até nessa questão, né, eu não posso ser obrigado a contribuir. As 3 leis da contribuição no seio da igreja hoje dá com alegria, conforme tua prosperidade e aquilo que você propôs no coração. Você não vai ver Jesus falando sobre dízimo. Ah, ele falou sim aos fariseus, mas ele estava sobre a lei. E não foi o foco do dízimo que ele deu foco na hipocrisia, porque eles davam o dízimo da hortelã, mas deixavam de dar o dízimo da cevada. E esses mesmos líderes, alguns são advogados, líderes religiosos de hoje, pastor, têm altas rendas na advocacia, tem uns que são donos de imobiliárias, outros são youtubers famosos. Você acha que eles dão 10%? Você acha realmente que eles dão 10% de 30 mil reais, como um pastor aqui da minha cidade ganhava 30 mil reais? Né? Você acha que ele ia dar 3 mil? Mas queria a gordura das ovelhas. Então, a única regra de contribuição, todo pastor honesto, Arielson, todo pastor honesto com sua consciência e com o Deus vivo,
tem que pregar essa verdade. A regra da... Você não vai ouvir Paulo dizendo sobre dízimo. Você não vai ver essa palavra no seio da igreja. Você vai ouvir a palavra contribuição, conforme você propôs no coração, conforme tua prosperidade e com alegria. Senão Deus não aceita. Então não tem taxa nenhuma. Agora, se você pegou 10% e não, eu posso dar, amém. Isso virou uma tradição para você. Deus te abençoe. Mas ser obrigado, tiranizar o rebanho do Deus vivo, dizendo que o devorador é uma maldição, é um demônio, da onde que um demônio qualquer pode ser maior que a obra do Calvário? Não existe. Então, esses líderes que são lobos devoradores, eles só existem porque o povo é incauto, mal lê, mal pensa e se entrega à tutela de um pastor corrupto, como nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo. Agora, se você lê a palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer realmente, né? E você não vai ficar na dependência desse tipo de pastor, você vai ter vida com Deus. É isso que nós queremos. Tenha vida com Deus, leia a Bíblia. Se você achar uma igreja que prega essa doutrina, amém, frequente. Se o pastor for honesto, pregador da palavra, amém, erga as mãos para o céu e frequente essa igreja. Mas, via de regra, nós vivemos Laodiceia, infelizmente. Verdade, pastor, verdade. E para finalizarmos novamente, pastor, olha só como voou, pastor. Por que Deus deixou Jesus ser crucificado? Porque nesse momento Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo. O que a morte de Jesus na cruz nos ensina? O projeto de Jesus se completa na sua morte, sinal de amor até o fim. Não importa, você, meu querido amigo ouvinte, que às vezes não tem tempo para orar, você não tem tempo de ler a palavra, às vezes nem pensa dele, você nem agradece quando você acordou os olhos e contemplou mais um dia. Ele morreu por você, ele já te conhecia. E a palavra fala que não existe amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida para os seus amigos. Ele chama você de amigo. Olha só como um amor grandioso. E o que Jesus gritou antes de morrer? Tudo está consumado. Lembrando a palavra, até a frase do apóstolo Paulo, né? Com certeza dá para falar. Combati o bom combate. E nós esperamos, né, pastor Jefferson, que na nossa caminhada, não sei quanto nós teremos, possamos fazer e ser o que Jesus... É claro, nós estamos longe de fazer o que Jesus fez, mas falar, ser o que a palavra fala, ser parecido com Cristo, e que Deus nos dê sabedoria para fazermos o melhor para glorificar e alegrá-lo para a honra e glória dele, né, apóstolo Jefferson? Sem dúvida. Foi um momento de prazer, de alegria, compartilhar a palavra de Deus, né? E é isso aí, Ari. Nós precisamos despertar mentes e corações, né? Para o que seja o verdadeiro cristianismo, né? Vida com Deus é uma palavra que soa muito forte. Tenha fé em Deus, tenha vida com Deus, ou seja, a comunhão íntima com o Cordeiro, né? Com a palavra, né? Manuseie a palavra, né? Leia a Bíblia, medita, porque quando meditamos, acende a chama no nosso coração e nós percebemos a voz de Deus falando, este é o caminho, seguir por ele, né? E as mazelas que há é porque o povo não tem conhecimento. E Oséias 6 está escrito isso. O meu povo perece por falta, porque faltou conhecimento, faltou entendimento. Daí são guiados por esses lobos devoradores que só querem saber da gordura das ovelhas, né? E acham homem de Deus, homem de Deus. Homem de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, que teme e treme diante da sua palavra e que prega Cristo crucificado, ressurreto, vencedor para todo sempre, né, Arielson? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Pastor Jefferson, foi uma benção, né? Foi uma benção. O tempo não perdoa, principalmente quando chega nesses dias de live, falando da palavra de Deus. A gente agradece as pessoas que entraram, né, estiveram com nós ao vivo. Deus abençoe grandemente, que essa palavra venha entrar no coração, venha trazer mudanças, venha trazer frutos que venham soltar para a vida eterna, né?
pense nessa palavra, né? É somente Jesus Cristo, através do seu amor, pela sua misericórdia, que um dia tudo isso aqui vai acabar, mas a vida eterna, ela é real. A vida eterna, você já está na vida eterna. Basta, só basta você fechar seus olhos para estar no mundo espiritual, que lá vai ser totalmente diferente. Nós já estamos caminhando para a vida eterna. E nosso desejo é que essa live venha abençoar grandemente a vida dos nossos queridos amigos, irmãos e ouvintes. E logo, logo, essa live, né, pastor, estará indo para o Instagram e também no YouTube, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Os irmãos podem acompanhar também depois, né? Compartilhe, né? Divulgue, né? Fazendo isso estará nos ajudando a semear a semente do Evangelho de Cristo, da mensagem da cruz, né? Porque o nosso compromisso, né, é com o Calvário, né? É a solução para os nossos problemas, para a nossa vida, para a vida eterna, né? É a questão de vida eterna, né? Então, pela causa do Calvário é que estamos aqui e contamos com a ajuda dos amados também que têm assistido, né? Que divulguem, né? Que participe também se inscrevendo no nosso canal, né? E fazendo isso também é um semeador da palavra de Deus, né, Ariel? Sem dúvida, meu querido irmão. Então, estejam seguindo a página do YouTube, o canal, né? O canal do YouTube que é Jefferson Renato Ribeiro. Tem várias lives lá, tem mensagens dele sozinho lá que são edificantes. Estejam lá vendo, com certeza vai abençoar a vida de vocês. E estejam seguindo na página do Instagram Duologos, porque em breve as lives não serão feitas aqui pelo Arielson Silva 39. O planejamento, o projeto e as lives serem feitas por lá. Por quê? Porque Duologos é um complemento de ferramenta de divulgação da palavra de Deus juntamente com a página do YouTube Jefferson Renato Ribeiro. E nós vamos, essa live não terminou, que é sobre o sacrifício perfeito, terá continuidade na próxima semana, se Deus assim permitir, mas nosso desejo é que Deus abençoe grandemente. Pastor, foi uma honra, foi uma bênção. Muito obrigado, viu, amado irmão? Foi um prazer, agradeço os irmãos que estiveram conosco, né? Que Deus abençoe sua casa, seu lar, toda sorte de bênçãos espirituais sobre tua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, né? Que Deus guarde e proteja você, Ari, sua família, os irmãos aí em Campinas, né? Os irmãos aqui em Ponta Grossa, né? Toda sorte de bênçãos espirituais e lembre-se sempre, tenha vida com Deus. Amém, pastor. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente, irmão. Até em breve, pastor. Até breve, se Deus quiser. Abraço.